são as primeiras formadas pelo modelo nightingaliano. Elas são as primeiras mulheres formadas. Cabe a gente citar também um outro marco bem importante, que foi em 1879, Mary Mahoney, que foi a primeira enfermeira graduada de raça negra. E aí depois, mais à frente, você vai ter o surgimento da escola de enfermagem nos hospitais do Mississippi. Haviam médicos que criticavam as enfermeiras, as mulheres, as enfermeiras, receberem muita educação. Eles achavam que não devia ser assim. Deviam ser muito mais técnicas do que mais científicas. Mas existiam os que apoiavam, que as mulheres deveriam receber, essas mulheres treinadas para exercer a enfermagem, deveriam ser realmente instrumentalizadas, como o Dr. Richard Cabot, que ele alertava que as enfermeiras deveriam ser o quê? Bem preparadas como membros de uma profissão verdadeira. E ele cita alguns requisitos. Dentre eles estavam que as enfermeiras deveriam pagar por esse ensino, assim como os instrutores deveriam ser pagos para ministrar esse ensino para elas. As enfermeiras deveriam ser ensinadas por enfermeiras, assim como médicos deveriam ser ensinados por médicos. E a educação de enfermeiras não deveria ser inteiramente técnica, ou seja, só o fazer, só a execução. Ele deveria ter a cientificidade também. Mas, apesar de todos esses pensamentos, as alunas ainda continuavam a ser tratadas como verdadeiras escravas, ou seja, muitas carga horária de trabalho. Elas viviam assim em más condições de habitação, eram mal alimentadas e não havia proteção para o cuidado direto com os doentes. Então, assim, ao término do curso de enfermagem, praticamente 80% dessas formandas, elas já terminavam o curso positivas para tuberculose. E como aconteceu na França? Na França, a medicina francesa, ela no século XIX, ela vai ser marcada pelas mudanças realizadas pelos conhecimentos, pelos testes, pelos artigos, pela cientificidade do cientista Pasteur, que abre o caminho para novos métodos de asepsia. Então, o marco da França é com Pasteur. Em Paris, 485 religiosas comandavam 2.791 vigias e guardas de doentes, serviços estabelecidos nos hospitais da época. Então, ou seja, o cuidado era proeminentemente realizado por religiosas. E essas religiosas tinham restrições. Elas não cuidavam de parturientes e nem doentes que tivessem alguma moléstia venérea. Desculpa. Instituições como escolas e hospitais, antes demasiadamente tomadas e a guarda era pelos hospitais católicos, diante dessa revolução sanitária promovida por Pasteur, você tem a impulsão do saber e, ao mesmo tempo, você vai tendo o quê? Um afastamento dessas religiosas, dessas instituições hospitalares, tá? E essas descobertas de Pasteur revolucionou a França, que antes sofria pelo alcoolismo, pela tuberculose, pela sífilis. A população praticamente era dizimada por essas enfermidades. E aí, com Pasteur, isso passa a ter uma outra visão, passa a ter uma outra evolução mais positiva, tá? Como eu falei, houve o afastamento das religiosas e aí as que ficaram, em menor número, elas se recusavam a realizar procedimentos modernos da época, que eram como a utilização do termômetro anal, injeções subcutâneas e anestesia de parturientes. Diante disso, houve essa necessidade de treinar pessoas para executar e realizar esse cuidado. E aí surge novamente a ideia de que o médico precisava de alguém que auxiliasse ele. E aí essas enfermeiras, elas deveriam ser treinadas e deveriam ter 3 qualidades importantes que eles pregavam e exigiam: submissão, competência na limpeza e devotamento. A enfermeira não podia ser substituta do médico. Ela o tempo todo deveria secundarizar o médico, ou seja, está sempre em segundo plano. As que
queriam ter uma iniciativa, que demonstravam mais iniciativa, elas eram totalmente tolhidas, tá? Ela deveria ser simples e pura executora de tarefas e ordens do médico. E ter, acima de tudo, o seu valor moral em primeiro plano. Era valorizado as mulheres da época por isso. É importante salientar que também teve um destaque para a Escola de Enfermeiras de Salpêtrière. Por que a Escola de Enfermeiras de Salpêtrière, que formou as enfermeiras? Porque vai ser em 1890 que o Brasil vai contratar essas enfermeiras francesas para atuar na assistência aos doentes do Hospital Nacional de Alienados. Esse hospital foi o berço do surgimento da primeira escola de enfermagem, que hoje é chamada Alfredo Pinto, que está ligada à Universidade Unirio. Então você vê duas formações diferentes. Essa escola teve a formação francesa, predominantemente francesa, por essas enfermeiras que vieram da escola de Salpêtrière. E você vê o surgimento da Ana Nery, que já é uma vinda de enfermeiras norte-americanas através do incentivo da Fundação de Rockefeller. E aí elas trazem o modelo nightingaliano, e aí você tem formação das enfermeiras pelo modelo nightingaliano através da Escola de Enfermagem Ana Nery. E aí só para a gente fechar a parte da França, que o modelo francês ele veio revolucionar o exercício da enfermagem, que é acompanhado da revolução iniciada por Pasteur. Ele colaborou na eliminação dos 3 flagelos básicos da época: alcoolismo, tuberculose e sífilis. Em Portugal, como aconteceu? O ensino de enfermagem começou nos últimos anos desse século, uma iniciativa de administração de hospitais ligados à Faculdade de Medicina de Coimbra e à Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa e à Escola Médico-Cirúrgica do Porto. Tá? A primeira escola de enfermagem portuguesa, criada em Portugal, foi em 1881, através de Antônio Augusto Simões, que era um professor da Escola de Medicina da Universidade de Coimbra. Como nos diversos países da Europa e das Américas, surge como seu berço a instituição hospitalar. A enfermagem surge no hospital. Também foram poucas mudanças exigidas dessas futuras candidatas à enfermagem, além da questão da idoneidade moral, dessa devoção e tal. Eles só incluíram mais um atributo que salientava esse exercício, que as mulheres não deveriam ser casadas, não deveriam ter, se fossem viúvas, não deveriam ter filhos e elas não poderiam se casar, tá? Em 1940 foi criada a Escola Técnica de Enfermeiras, subordinada ao Ministério da Educação Nacional, mas que vinculada ao Instituto Português de Oncologia. Preparava enfermeiras de nível superior. Sua criação contou com o apoio da Fundação Rockefeller dos Estados Unidos. Então, a Fundação Rockefeller também traz, e aí você tem já inclusão já de um modelo nightingaliano aqui também. Em 1940 e 1950, a legislação favoreceu a organização dos serviços sociais e de saúde, incluindo neles as instituições de ensino de enfermagem. Os estágios, eles eram organizados com parte teórica e parte técnica. E aí as enfermeiras escolhiam o que elas gostariam de se especializar e de aprender, sob orientação de professoras enfermeiras. Então aí você já começa a ter mais uma separação das especialidades. As enfermeiras elas pediam o que elas gostariam de aprender mais, estar mais presentes nos seus ensinos. E sendo assim, em 1947, escolas de enfermagem oficial adquiriram autonomia técnica e administrativa. Foi criado também o curso de auxiliares de enfermagem e de pré-enfermagem, ou seja, na tentativa de suprir 2 problemas que aconteciam em Portugal: carência de pessoal, não era suficiente a formação de pessoal para atuar nos hospitais, e atender essa parcela jovem que se formava e que tinha, aos seus 18 anos, não tinha uma profissão. E aí acabava pegando todos esses adolescentes, esses formados com 18 anos para desenvolver essas atividades ligadas à enfermagem, sendo auxiliar de enfermagem ou pré-enfermagem.
A exclusão do sexo masculino, como a gente já viu em todas as outras escolas, as coisas que a gente já viu, que a presença masculina ela é muito pequena dentro do corpo de enfermagem. E aqui ele diz que Portugal já começa a tornar isso mais brando. Por quê? Porque ele queria a presença do sexo masculino para atuação em psiquiatria e urologia. E aí vai surgir os enfermeiros do sexo masculino. E até o fim da década de 1930, as escolas de enfermagem admitiam alunas de ambos os sexos, tá? Por que se explicava essa exclusão do sexo masculino também? Porque algumas escolas baseavam-se na crença de que a enfermagem deveria ser feminina, porque considerava o sexo feminino mais facilmente educável